Gratidão por esse momento e gratidão pela vida. Eu concordo com os titãs quando eles dizem que o acaso nos protege quando a gente está distraído. E é assim a vida, o acaso nos protegendo para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, primeiro eu vou apresentar a pessoa Helenice. O meu nome é Helenice Geralda de Aquino Alpimim, eu sou a única pessoa na minha casa que tem dois nomes, pelo fato da minha mãe morar na zona rural e pensar que estava grávida de um menino. Aí ela fez promessa para São Geraldo, como ela detesta apelido, ela não quis colocar na menina loirinha de olhos verdes o nome de Geraldo, porque ela disse que todo mundo iria chamar de GG ou de Gerinha. Aí ela resolveu colocar dois nomes. Nasci na zona rural, em uma fazenda do município de São João da Ponte, que fica na metade do caminho entre Pedras de Maria da Cruz e Lontra. Tive a melhor infância que vocês possam imaginar que uma pessoa pode ter. Eu cresci em uma fazenda com os meus irmãos, ouvindo minha mãe declamar poesias, ouvindo minha mãe cantar. Quando era noite de lua cheia, a minha mãe nos levava para o pátio e lá no pátio ela fazia conosco brincadeiras de tradição popular, ela ensinava a gente a recitar versos e ao final de tudo isso, quando já estávamos cansados, ela puxava um couro de boi e falava que estava na hora da gente ouvir histórias. E a minha mãe, ela tem uma peculiaridade que eu digo que eu acredito que eu sou professora de história e acredito que sou contadora de história por ter herdado dela esse amor tanto pela história da humanidade como pelas histórias do mundo da imaginação. Então, além dela me contar as histórias, ela contava as histórias das histórias. E assim eu cresci, ouvindo as histórias e as histórias das histórias. E aí, quando no lugar onde a gente morava não tinha mais escola para minha irmã estudar, aí nós mudamos para Montes Claros. Eu cheguei em Montes Claros com 9 anos, então por isso eu costumo dizer que eu sou de Montes Claros, né? Porque a maior parte da minha vida é aqui. E eu amo Montes Claros. Quando as pessoas falam comigo para mudar para um lugar maior, eu falo, não quero. E quando dizem também para eu mudar para um lugar menor, eu digo, não quero. Eu gosto de Montes Claros. Eu me sinto filha, eu me sinto daqui, né? E aqui em Montes Claros, eu cheguei com 9 anos. E por que eu vou falar um pouco para vocês disso? Para vocês entenderem a magia que é essa personagem na minha vida. Então, ao chegar em Montes Claros, eu cheguei aqui com 9 anos e terminei a minha infância aqui. E eu sou um ser humano que eu não tive adolescência. Eu não passei pelas experiências da adolescência. A minha vida é em duas partes. A infância e a vida adulta. Por quê? Com 13 anos, eu me casei, grávida do meu primeiro filho. E aí, depois, quando ele nasceu, ele veio a falecer. Com 14 anos, eu enterrei o meu primeiro filho. E aí, eu segui uma vida adulta. Eu assumi uma casa como uma senhora dona de casa. E tive mais 2 filhos. Ao total, eu tive 3 filhos. E hoje eu tenho Diego e tenho Felipe, os 2 já são casados. Então eu posso dizer para vocês que eu sou filha, eu sou mãe e eu sou avó. Eu tenho 3 netos. Eu tenho Diego e Felipe de filho, e tenho Luan, eu tenho Lívia e eu tenho Heitor de neto, né? E aí eu demorei 20 anos para conseguir sair de um casamento que para mim era uma prisão e onde eu não era feliz. E por que eu queria sair desse casamento? Para ser livre, para ser um ser humano livre. E estando extremamente infeliz, e ao conseguir, hoje eu brinco com meus amigos, quando eu consegui sair do cativeiro da Babilônia, eu saí literalmente aos frangalhos, aos pedaços.
o meu emocional, o meu psicológico estava em zero, né? E aí, um dia, eu estava na minha casa, eu me lembro que eu estava até deitada, totalmente desmotivada, que por mais que eu tenha conseguido sair daquela situação, por mais que eu tenha conseguido ter a liberdade que eu queria, eu não conseguia enfrentar a vida. Eu não sabia como lidar com a vida, porque até então eu não conhecia Helenice, eu não sabia quem era Helenice, eu não sabia o que Helenice queria e nem ter coragem de abrir o portão e sair sozinha de casa, eu não tinha. E aí eu me lembro que o primeiro lugar que eu tive coragem, eu, Helenice, de sair de casa, depois de um ano que eu fui me recuperando psicologicamente, eu fui no Festival de Teatro de Montes Claros. E eu fui no portão da minha casa 5 vezes e tentava abrir e não conseguia sair. Até que eu consegui coragem e fui. Quando eu cheguei na porta do Centro Cultural, eu me vi tão sozinha porque eu não tinha um amigo. A única coisa que eu desejava era ter alguém para segurar na minha mão e falar, vamos. E aí, ao assistir o espetáculo, aí eu perguntei para mim mesmo, Helenice, ao final da sua infância, o que você fazia que te deixava feliz? Aí eu lembro que eu falei assim, era o teatro. O que eu mais gostava era de montar uma tenda com as minhas amigas e brincar que a gente tinha uma banda de rock. A gente fazia as guitarras de madeira e ali a gente cantava e brincava até a tenda despencar na minha cabeça. E nesse processo de recuperação, nesse processo de melhoramento, aí um dia eu estava na minha casa, foi quando uma amiga minha me chegou e me chamou, né? Ela disse assim, vamos, Helenice, lá no abrigo, Joana Campos, que nessa época funcionava na Vila Atlântica, vamos lá fazer um trabalho pela infância missionária. Como eu estava lá prostrada na cama, eu, Helenice, eu só queria morrer, eu falei com ela, não vou. De tanto ela insistir, eu fui. E aí, justamente nesse dia que nós fomos, quando eu abri o portão, né, do abrigo, os meninos eles estavam correndo no telhado. E os monitores com uma mangueira ligada jogavam a água neles e pedia para descer, eles não desciam. A minha amiga do mesmo jeito, ela pedia eles para descer e eles não desciam. E acho que diante da dor que eu estava sentindo, eu fiquei tão desesperada de ver aquilo, que eu saí com ela e falei com ela assim, não tá certo. Nós duas somos professoras de criança, e nós não estamos conseguindo conversar com criança. Aí eu fui e falei para ela assim, já sei o que nós vamos fazer. Eu vou vestir de avó, e você que é pequenininha, você vai vestir de chapeuzinho vermelho. Aí foi aí que eu retornei na minha casa, peguei esse vestido que eu havia feito para poder desenvolver, tanto é que ele hoje é peça de museu, ele fica guardado. Eu peguei esse vestido aqui tinha o cabeção da boneca de Leonel, meus alunos da educação infantil entravam aqui dentro e eles dançavam, né? Aí eu fui, tirei todo o cabeção da boneca. Tanto é que a vovó, ela não usa maquiagem, porque como ela começou sem maquiagem e como é algo que durante as plantações precisa ser algo rápido, aí esse lenço também já fazia parte do mamulengo. Aí eu peguei o lenço. E como a minha avó, ela usava bastante colares, aí eu resolvi colocar também colares na vovó Helenice. Na época eram colares, hoje eu sei que são objetos cênicos. Adereços, quero dizer.
musculares. Peguei o Charlie. Na época, Helenice não usava óculos. Aí eu peguei o óculos do meu pai, sem a lente. Peguei o Charlie. E como eu morava na rua do centro do abrigo, aí eu só peguei os livros e fui. Grande foi a minha surpresa que quando eu abri o portão, todos aqueles que estavam correndo e aprontando, eles vieram correndo para o meu lado e me pediram. Eu sentei no chão e aí eles viraram para mim e falaram assim: vovó, conta uma história. E aí eu me lembro que além de ter pegado os livros, eu peguei o Saci Pererê e peguei todos os objetos de capturar o Saci que tem na história do Monteiro Lobato, como eu estava fazendo. Eu estava trabalhando no folclore com meus alunos, né? Eu estava trabalhando sobre a boneca de Leonel, trabalhando sobre o Saci. E aí eu levei o Saci Pererê, levei a peneira, levei a garrafa, levei o rosário, levei tudo que o Monteiro Lobato fala que a gente precisa para capturar o Saci. Depois que eu terminei de contar a história do Saci Pererê, me veio a ideia de pegar o gorrinho e falar com eles assim: olha, o Saci, ele é um duende, ele é um ser mágico. E que na verdade hoje eu sei que eu estava falando para mim mesma. Eu disse para eles assim: o Saci, ele é um duende, ele é um ser mágico. E o poder dele está no gorrinho. Ele tem o poder de realizar nossos sonhos. Tudo que a gente pedir para o Saci Pererê nas histórias, ele realiza. Então agora eu quero saber qual que é o sonho seus. E eu perguntei para os meninos do abrigo, né? E aí eu falei assim: ó, eu vou passar o gorrinho para cada um de vocês. Vocês vão pegar o gorrinho e vocês vão me falar qual que é o sonho seus. Aí, eu passei o gorrinho pro primeiro menino e perguntei: qual que é seu sonho? Diz pra vovó qual que é seu sonho. Ele falou assim: eu não sonho com nada não, eu não desejo nada. Aí eu passei pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto, pro sexto, pro sétimo, pro oitavo. Aí eu desesperei, porque não foi nada planejado. Aí eu falei pra ele assim: ah, então tá bom. Faz de conta que o mundo do nada, o mundo de quem não sonha, é uma caixa escura e a pessoa está presa lá dentro. Então eu vou começar de novo. Eu vou falar qual que é meu sonho, qual que é meu desejo e vou passar de novo o gorrinho e aí vocês vão me falar o que vocês desejam. Aí eu falei para eles assim: ó, meu sonho é ser a fada azul do Pinóquio. Sabe por quê? Porque se eu tivesse uma varinha de condão, eu realizaria todos os desejos das pessoas. Aí eu passei novamente para o menino gorrinho e falou comigo assim: aí tá bom, vovó, eu quero um carro. Passei para o outro e falou: eu quero uma casa. Quando eu passei para o terceiro, aí ele falou comigo assim: olha, vovó, meu sonho, o braço dele estava todo queimado de bituca de cigarro, e falou comigo assim: ó, quem queimou meu braço foi meu pai. Quando ele chega preso e drogado em casa, e é por isso que eu estou aqui. Porque eles não deixaram mais eu ficar na minha casa. E ele chega bêbado, ele bate em todo mundo e ele ainda apagou o cigarro no meu braço. Mas meu sonho, vovó, sabe qual que é? Meu sonho é voltar para minha casa, sair do abrigo e voltar a morar com minha família. E aí eu me lembro que ao ver ele com o braço queimado, ao ver ele falar aquilo, a minha dor e o meu problema se transformou em nada. Eu lembro que eu finalizei a brincadeira, eu finalizei a história e voltei para minha casa. Essa noite eu não consegui dormir. E aí eu indaguei para mim mesmo. Eu falei assim: Helenice, se você que teve uma infância maravilhosa, você tinha um colo de uma mãe, você tinha um colo de um pai, você tinha histórias para você sonhar e fantasiar. Hoje que você está passando por esse problema, está tão difícil de você sair, você está querendo morrer. Imagina uma criança que ele não sonha, que ele não fantasia, que ele está longe da família, que ele não tem nada. Que tipo de adulto que essa criança vai se transformar? E aí eu falei assim: eu sempre me pergunto
qual que é a minha missão nesse mundo. Hoje eu acabei de descobrir, minha missão é ser contadora de história. Se eu não posso levar dinheiro, se eu não posso levar outra coisa para as pessoas que precisam, eu posso levar o sonho, eu posso levar a fantasia, para em algum momento que a pessoa estiver ouvindo a história, ele esquecer da realidade que ele vive e ele poder fantasiar, ele poder sonhar. Porque hoje eu sei que nós somos do tamanho do nosso sonho, nós somos do tamanho do nosso desejo. Quem não sonha, quem não deseja nada, ele não vai a lugar nenhum. Porque hoje eu sei que tudo que existe no mundo, quer seja de papel, de madeira, de concreto, antes de existir, precisou ser sonhado, precisou ser pensado por alguém. E aí, a partir desse dia, nasceu a vovó Helenice. E a vovó Helenice, ela nasceu, eu comecei a fazer trabalho voluntário. Eu comecei a contar história na minha sala de aula, vestindo de vovó Helenice. Eu comecei a ser convidada para poder contar histórias em outras escolas, para outras colegas, e fui contando história, e fui aperfeiçoando. Eu tinha a memória afetiva das histórias que a minha mãe me contou, e aí eu contava as histórias que a minha mãe me contou, eu também pegava os livros e fazia a história do livro ficar de uma forma mais atrativa. Aí eu comecei a fazer o que a Tatiana Belink, que por sinal está fazendo 100 anos, e foi ela que adaptou o Sítio do Pica-Pau Amarelo para a primeira versão da TV. Ela diz assim, que ela sempre colocava a Dona Benta, toda vez que a Dona Benta ia contar uma história, por mais que ela soubesse a história, ela lia a história para poder incentivar a leitura. E aí eu peguei essa fala dela, e a vovó, ela sempre entra para a contação de história com o livro para poder incentivar a leitura. Eu procuro bordões que falam de leitura. E a vovó Helenice, ela me levou em muitos lugares. Ela conseguiu cicatrizar todas as feridas que tinha. Por quê? Porque a vovó Helenice é uma contadora de história, e contar história é uma arte. E a vovó Helenice sabia a prática da contação de história, só que ela não tinha teoria. Então eu comecei a ter o sonho de chegar até Albimontes para poder fazer o curso de arte e teatro, para poder dar um diploma e dar uma carteirinha de atriz para a vovó Helenice. Confesso para vocês que nunca vim para cá com a intenção de me profissionalizar para outro personagem. A minha intenção era só essa, dar uma carteirinha de atriz para a vovó Helenice. Por quê? Porque nos lugares, e também pela necessidade, porque eu acredito que ninguém deve fazer nada só com a prática, só com o achismo. Você precisa sim ter a teoria, você precisa sim ter os conceitos, você precisa sim saber ainda mais a professora Helenice, ainda mais a vovó Helenice, que trabalha com criança, que trabalha com o pensar e com o sentir da criança a todo momento. Então, precisa sim ter um embasamento teórico muito grande para você ter consciência do que você está fazendo. O que eu fazia só pela prática, hoje não. Hoje eu faço de uma forma consciente. E qual que é o conselho que a vovó Helenice dá para vocês que são acadêmicos do curso de arte e teatro? Nunca mesmo você entre dentro de uma sala de aula para fazer nada, para ministrar disciplina nenhuma e para poder trabalhar nenhum assunto se você não detém de forma concreta esse assunto. Porque o educando, ele já tem dificuldade de transformar o abstrato no concreto pensado. Imagina se o professor
ele não se apega aos conceitos. Por isso a filosofia está aí desvalorizada, mas porém a filosofia, ela serve para quê? Para te mostrar que todo o conhecimento da humanidade, em formas de conceito, ele vem sendo construído e desconstruído ao longo da história. Então é de suma importância que você, como professor de arte, ao entrar na sala de aula, você tenha certeza do conceito de arte, para que você, diante daquele conceito, se você detém o conceito de arte, você já tem o quê? Meio caminho andado da disciplina que você vai ministrar. Porque o resto vem com os outros conceitos e para o educando aprender aquele conhecimento fica bem mais fácil. E aí, nas apresentações, depois que a vovó Helenice se paramenta, como eu disse para vocês, eu nunca utilizei o recurso da maquiagem porque eu precisava de rapidez. Eu esqueci de colocar aqui outro acessório da vovó, porque como o idoso sente muito frio, aí eu falei, a vovó também vai colocar uma luva para protegê-la do reumatismo. Isso aí, a vovó, ela pega o tesouro e aí ela dá uma baixadinha. Boa noite, gente. Boa noite. Mas espera ainda pela nossa cultura, quando chega uma pessoa mais velha, como é que a gente cumprimenta? A gente pede a bênção, não é? Eu quero ouvir todo mundo pedindo a bênção para a vovó. Deus lhes abençoe, meus netinhos. O meu nome é vovó Helenice e eu tenho 98 anos e sou uma contadora de história. E vocês acreditam que mesmo com minhas perninhas de 98 anos, eu dou conta de subir morro, atravessar riacho, atravessar floresta, onde quer que eu fico sabendo que tem alguém que gosta de ouvir histórias? Por isso, eu estava lá na minha casa, na minha cadeirinha de balanço, tomando o meu leitinho, quando eu recebi o convite de vir aqui contar uma história para vocês. Vocês gostam de ouvir história? Sim. Ah, mas tem uma coisa. A história da vovó só sai depois da música. Se eu disser que sim, você vai dizer que não. Se eu disser que não, você vai dizer que sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. Se eu disser que alto, você vai dizer que baixo. Se eu disser que baixo, você vai dizer que alto. Alto, alto, alto. Baixo, baixo, baixo. Baixo, baixo, baixo. Alto, alto, alto. Se eu disser que forte, você vai dizer que fraco. Se eu disser que fraco, você vai dizer que forte. Forte, forte, forte. Fraco, fraco, fraco. Fraco, fraco, fraco. Forte, forte, forte. Se eu disser história, você vai dizer agora. Se eu disser agora, você vai dizer história. História, história, história. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. História, história, história. Toda boa história começa com as palavras mágicas. Era uma vez lá no mundo da imaginação um rei. E esse rei, ele tinha 3 filhos, 3 príncipes. E os príncipes cresceram em graça e sabedoria. E chegou a época dos príncipes irem para o mundo fazer a vida deles. Mas o rei virou para eles e falou assim: meus filhos, eu não darei para vocês nenhum tostão da nossa fortuna. A única coisa que eu vou dar para vocês é uma melancia mágica. Mas escuta bem o conselho do vosso pai. Vocês não abram essa melancia num lugar que não tiver água. E assim os príncipes pegaram as melancias e saíram pelo mundo. O primeiro príncipe andou um pouquinho com a melancia embaixo do braço e falou: nossa, mas o sol tá tão quente, essa melancia tá tão pesada, eu vou abrir ela agora. Puxou a espada da cintura e partiu a melancia ao meio. Lá de dentro saiu uma princesa linda e falou: eu tô com sede, me dá água. Se você não me der água, eu vou morrer de sede. Ele não tinha água para dar para a princesa, ela tomou a cabecinha de lado e morreu. O segundo príncipe andou mais um pouquinho e falou: nossa, mas o sol tá tão quente, essa melancia tá tão pesada, eu vou abrir ela agora. Puxou a espada da cintura e partiu a melancia ao meio. Lá de dentro saiu outra princesa mais bonita ainda e falou: eu tô com sede, me dá água. Se você não me der água, eu vou morrer de sede. Ele não tinha água para dar para a princesa, ela tomou a cabecinha de lado e
terceiro príncipe andou um pouquinho com a melancia debaixo do braço e falou: nossa, mas o sol tá tão quente, essa melancia tá tão pesada. Eu podia era nada. Eu vou escutar o que meu pai me falou. Ele falou que eu só abrisse essa melancia no lugar que tivesse água. Então ele andou, atravessou uma floresta, subiu um morro, quando de repente ele falou: no riacho, agora eu posso abrir minha melancia. Ele colocou a melancia em cima da pedra, puxou a espada da cintura e partiu a melancia ao meio. Lá de dentro saiu a mais bonita das três princesas. Ele falou: eu tô com sede, me dá água. Se você não me der água, eu vou morrer de sede mais do que depressa. Ele pegou o chapéu, correu no riacho, encheu de água e deu pra ela. E ela continuou com sede, me dá mais água. Ele pegou outro chapéu de água e deu pra ela. Quando ela bebeu a água e saciou a sede, ela olhou para ele olhou para ela. Ela achou ele o príncipe mais bonito do mundo. E ele achou ela a princesa mais bonita do mundo. E ele se apaixonou por ela e pediu ela em casamento e ela aceitou. Mas quando ela terminou de aceitar o pedido de casamento, ele olhou para ela e viu que ela estava nua. Ela tinha nascido da melancia pelada. Ele falou com ela: meu amor, como é que eu levo a futura rainha do meu castelo para casa pelada? E se eu tirar minha roupa e der para você, quem vai ficar pelado sou eu. E não pega bem para o futuro rei. Então o que nós vamos fazer? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e descobriu que ao lado do riacho tinha uma árvore frondosa. Ele falou: já sei, você vai subir nessa árvore, se esconder atrás das folhas, que eu vou lá no meu castelo pegar um traje real para você. Foi ela subir na árvore e ele, perna para que te quero, foi pro castelo. Só que ele não sabia que próximo daquele riacho tinha o castelo de uma rainha. E aquela rainha tinha como serva uma moura torta, que além de ser a mulher mais feia que vocês possam imaginar, ela era feiticeira. Naquele exato momento, a rainha falou para ela assim: moura, você vai lá no riacho e toma esse pote aqui e você me traga esse pote de água fresca. A moura pegou o pote e colocou debaixo do braço e saiu resmungando e cai aqui, cai acolá, cai aqui, cai acolá. Quando ela chegou no riacho, ela viu que o riacho estava cheio de folha seca em cima da árvore. Ela puxou folha seca para um lado, puxou folha seca para o outro e olhou. Quando ela olhou dentro da água, ela viu o reflexo da princesa que estava em cima da árvore. E aí ela olhou e achou que era um reflexo dela e falou: o quê? Eu, tão bonita e carregando água para aquela rainha? Eu é que não vou levar água para ela. Pegou o pote e tacou no chão e voltou para o castelo. Menino, quando ela chegou no castelo e falou que ela não carregava água porque ela era bonita, todo mundo riu da cara dela. E agora a rainha deu para ela 2 potes de barro. Ela colocou um aqui, colocou outro ali e saiu resmungando e xingando e cai aqui, cai acolá. Quando de repente ela chegou no riacho, puxou folha seca para um lado, puxou folha seca para o outro e viu novamente o reflexo e falou: gente, mas não tem condições? Só eu vejo minha beleza? Eu que não vou carregar água. Tacou os 2 potes no chão e voltou para o castelo. Quando ela chegou no castelo e falou para a rainha que ela não ia carregar água porque ela era muito bonita, a rainha mandou dar uma surra nela e agora deu 3 potes. Ela colocou um no braço, outro no outro, colocou outro na cabeça e saiu, resmungando e xingando e cai aqui, cai acolá. Quando ela voltou no riacho, ela puxou folha seca para um lado, puxou, mas não tem condição, só eu consigo ver minha beleza. E tacou os 3 potes no chão e quebrou. Nesse exato momento, a princesa que estava em cima da árvore não resistiu e começou a rir. Quando a moura olhou para cima e viu que toda aquela beleza não era dela, ela falou assim: desça aqui, linda princesa, que eu quero pentear os seus cabelos. Como a princesa era bobinha e tinha terminado de nascer de uma melancia, ela desceu. Aí a moura passou a mão no cabelo dela uma vez, passou 2. Da terceira vez, ela puxou um alfinete enfeitiçado do chale e tacou na cabeça da princesa. Como em um passe de mágica, a princesa se transformou em uma pombinha branca e saiu voando. E a moura falou assim: o quê? Depois de quebrar mais 3 potes,
Eu é que não vou voltar para aquele castelo. E se essa princesa estava pelada em cima dessa árvore, era por algum motivo. Eu vou tirar minha roupa e ficar no lugar dela. A Moura tirou toda a roupa e subiu na árvore e ficou lá. Passados uns minutinhos, chegou o príncipe com os trajes real. Desça, minha princesa, que eu já cheguei. Quando a Moura desceu da árvore, que o príncipe olhou para aquela assombração, ele levou um susto e falou: o que é isso? Mas você ficou feia demais? Culpa sua! Você que me deixou aqui o dia inteiro queimando nesse sol. Por isso que eu fiquei feia desse jeito. E como palavra de príncipe não volta atrás, ele teve que dar para ela os trajes reais e levar ela para o castelo. Dizem que a festa de casamento deles durou 3 dias. E toda vez que o príncipe estava na sala do trono com a Moura, que ele olhava para ela, ele levava um susto e não conseguia acreditar como que uma pessoa podia ser tão feia. Um dia, ele estava na sala do trono, sentado com a Moura, quando o jardineiro chegou e falou: senhor meu rei, o senhor não sabe de uma coisa. Ele falou: o quê? No jardim do castelo apareceu um pássaro falante. O senhor acredita que apareceu lá uma pombinha branca que conversa? E ela pousa na roseira vermelha e dá 3 voltinhas e fala: jardineiro, jardineiro, como está o senhor, seu rei, e a sua moura torta? O rei falou: ué, mas o que será que ela quer dizer com isso? Amanhã, jardineiro, eu quero que você capture esse pássaro falante, pois no viveiro real não tem nenhum pássaro falante. E assim o jardineiro fez. Só que o rei falou: eu quero que você me faça uma armadilha de ouro. O jardineiro fez a armadilha de ouro. Quando o pássaro foi para pousar, ele descobriu a armadilha, bateu asa e voou. No segundo dia, o rei falou para ele: eu quero que você me faça uma armadilha de prata. Quando o pássaro foi para pousar, ele descobriu, bateu asa e voou. Aí no terceiro dia, sabe o que o jardineiro falou? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a resina de uma árvore e fazer um bom visgo. Assim ele fez um visgo e passou na roseira. Quando a pombinha pousou sem ver, ele pegou e levou para a sala do trono. Quando a Moura viu que a pombinha branca era a princesa encantada, assim que o jardineiro chegou, ela falou: senhor meu rei, estou com desejo de comer pássaro assado. Ele falou: mas não pode, é um pássaro falante, eu tenho que colocá-lo no viveiro real. A Moura falou: eu quero e é agora. E aí o rei pegou a pombinha branca para decidir o que ele ia fazer, se colocava no viveiro real ou se mandava assar. E aí ele passou a mão uma vez, passou 2, da terceira ele descobriu um alfinete na cabeça dela. Quando ele puxou, como em um passe de mágica, a pombinha branca se transformou na princesa. Quando o rei descobriu que ele tinha sido enganado pela Moura, a minha mãe me falou que ele mandou pegar o burro mais bravo do estábulo e amarrar a Moura. E dizem que até hoje esse burro está correndo por aí pela floresta arrastando a Moura. E ele se casou com a princesa e os dois foram felizes? Sim. E quem gostou? Como a vovó Helenice já está com 98 anos e ela não aguenta ficar muito tempo fora do mundo da imaginação, então agora eu vou contar a última história para vocês, para a vovó voltar para o mundo da imaginação. Toda boa história começa com as palavras mágicas. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez lá no mundo da imaginação uma criança. Eu não vou dizer para vocês se era um menino ou se era uma menina. O importante é saber que era um bicho gente pequeno, que precisa ser amado, que precisa ser cuidado, que precisa aprender a amar e que precisa aprender a ser amado. E essa criança estava passeando pela floresta enquanto o seu lobo não vinha, quando de repente ela viu uma folha e falou: uma folha! E ela pode ser igual à minha imaginação? Eu posso criar
posso usar a minha imaginação e criar uma nova... Eu criei uma nova forma, gente. Não. Continua sendo o quê? Retângulo. E eu gosto dos retângulos? Não. Mas eu posso usar a minha imaginação e criar uma nova forma. Se eu dobrar aqui ao meio, agora sim eu vou criar uma nova forma. Agora eu vou criar um triângulo. Nossa, mas que triângulo tá mal feito, mas eu vou consertar. Aí eu dobro aqui, aí eu dobro aqui, aí eu dobro aqui. Um triângulo, uma nova forma, ó. 3 lados iguais, assim é triângulo, assim é triângulo, assim é triângulo. 1, 2, 3, 1 é pouco, 2 é muito, 3 é demais. Não gosto mais dos triângulos, sabe por que eu não gosto? Ó, esse vai brincar com esse. E esse aqui vai ficar sozinho. E é muito triste a gente não ter amigo para brincar. Não gosto mais dos triângulos, mas eu posso usar a minha imaginação e... Se eu fizer assim, criei o quadrado, a figura perfeita, 4 lados iguais, ó. Esse brinca com esse e esse brinca com esse. E ninguém mais vai ficar ruim. Todos iam ser felizes para sempre, mas sabe o que aconteceu? Esse xingou esse, que empurrou esse e falou, não gosto mais dos quadrados, mas eu posso usar a minha imaginação e criar uma nova forma. Se eu fizer... Criei uma nova forma, gente. O que é isso? Triângulo. Eu gosto de triângulo. Não. Mas eu posso criar aqui um... Criei uma nova forma. O que é isso aqui? Quadrado. Eu gosto de quadrado? Não. Mas se eu puxar aqui, me ajuda aí, põe força, gente. Força! O que eu criei agora? Vocês pensaram que a história terminou? Não. A história agora está só começando. Aí eu vou contar a história e vocês vão fazer um efeito especial igual Steven Spielberg. Quando eu falar tempestade, você sopra. Nós vamos treinar para dar certo. Tempestade. Desse jeito. Quando eu falar trovão, vocês batem palma. E o raio pode deixar que eu faço. E o nosso barquinho saiu navegando mar afora, navegando mar afora, navegando mar afora, quando de repente uma tempestade. Depois da tempestade, o trovão. Depois do trovão caiu um raio, cataprum. E os marinheiros não sabiam nadar e eles iam morrer afogados. O que eles fizeram, gente? O que eles fizeram para não morrer afogados? Pular. Usaram a capacidade de adaptação que só nós seres humanos temos. Sabe por que não tem dinossauro no planeta Terra? Porque eles não se adaptaram à nova mudança climática. Então os marinheiros usaram a capacidade de adaptação e foram para o outro lado do barquinho. E o barquinho continuou navegando mar afora, quando de repente uma tempestade. Depois da tempestade, o trovão. Depois do trovão caiu outro raio, catapum, e quebrou o outro lado do barquinho. Aí os marinheiros falaram assim, se vier pra cá, afunda. Se vier pra cá, afunda. O que eles fizeram? Foram pro meio do barquinho. E o barquinho continuou navegando mar afora, quando de repente uma tempestade. Depois da tempestade, o trovão. Depois do trovão caiu outro raio, catapum, e quebrou o outro lado do barquinho. Aí os marinheiros falaram assim, se vier pra cá, afunda. Se vier pra cá, afunda. Se vier pra cá, afunda. O que eles fizeram? Quando não resta mais nada a fazer, a gente grita pro socorro. Como é que foi que eles gritaram pro socorro? Como é que foi? Socorro! Gente, eles iam morrer afogados. Como é que eles gritaram? Socorro! Desse jeito, até parece que vocês estavam lá. Quando eles estavam gritando pro socorro, ó, Deus Pai lá do céu fez com que um dos marinheiros lembrasse que dentro do barquinho tinha um compartimento cheio de coletes salva-vidas. E aí eles pegaram os coletes salva-vidas, amarraram na cintura, foram nadando até uma ilha deserta. Lá eles construíram uma jangada, voltaram para suas casas, encontraram com as suas famílias e foram felizes? Para sempre. E quem gostou? Para. E quando a vovó vai embora, como é que a gente fala com ela? Pensa.
Deus lhes abençoe, filhinhos. E o que a vovó Helenice deseja é que todos nós sejamos felizes Para sempre. Eu não sei dizer para vocês o número de vezes que eu já vesti e já tirei essa roupa da vovó Helenice. O que eu sei dizer para vocês é que eu comecei a fazer a vovó Helenice mais ou menos ao final de 2004, ao curso de Artes Teatro da Unimontes. Eu só tenho a agradecer. Sei que hoje eu tenho bem definido para mim o conceito de arte, coisa que eu não tinha quando eu cheguei aqui. Hoje eu tenho o conceito definido, sei da importância do curso de arte e teatro da Unimontes para poder ajudar a eu resolver as questões do meu pensamento, as questões do meu sentimento, que foi o que eu estava mostrando para o Sol. A vovó Helenice agora ela está com um novo desafio. Como eu disse para vocês, da imensa felicidade que eu tenho de fazer essa personagem, todos os lugares que a vovó já me levou, todas as portas que ela já abriu na minha vida. E aí o novo desafio da vovó, que agora eu comecei a trabalhar no Centro do Menor, no Cesenza. E é uma experiência nova, porque é um ambiente totalmente diferente. Agradeço também aqui ao curso de teatro, porque durante a minha graduação nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra com Rita Maia, né? Que trabalhava lá no Cesenza, e aí ela falou da experiência dela lá. Quando surgiu a oportunidade para eu trabalhar lá, eu não tive nenhum receio diante de tudo que ela havia falado. Então, a importância que é para o curso trazer de volta as pessoas para falar com vocês também é isso. Pode ser que futuramente vocês precisem desenvolver o trabalho de contador de história, e aí vocês percebem que com boa vontade e amor ao próximo, as histórias fluem, né? E aí, hoje, quanto professora de artes, que eu já era antes professora de história e já tinha isso comigo, de não trabalhar sem o conceito. Aí, para poder iniciar o trabalho lá com os meninos do Cesenza, aí o que eu fiz? Eu comecei passando para eles o conceito de artes, aí depois eu coloquei imagem, como a arte é a forma que o ser humano expressa, a forma que ele pensa e a forma que ele sente. Aí eu ainda brinquei com eles, né, que tudo é no cérebro, mas popularmente nós temos o costume de dizer que o sentimento é no coração. E eu ainda coloquei aqui, para eles, a imagem real do coração, e ainda coloquei o que popularmente a gente usa, que é esse coração. Aí depois que eu passei o conceito para eles, aí eu fui falando sobre as linguagens, né? As linguagens da arte. E aí é óbvio, né, que a primeira que eu falei para eles foi sobre o teatro. Aí eu coloquei só fotos minhas, né? E aí eles foram e me perguntaram: você é artista? E aí eu disse: sou uma artista famosa. Aí depois do teatro, aí eu falei para eles da música, da dança e das artes visuais. E depois disso aqui, aí eu vou desenvolver o trabalho com eles a partir desse pontapé inicial. E aí eu torno lá, como professora há muitos anos, desde a educação infantil até o ensino médio, uma dica que a vovó deixa aqui para vocês é essa: nunca entrem em uma sala de aula sem ter o conceito para você, sem ter o conceito definido para você do que está fazendo, porque é uma coisa que me entristece muito, quanto professora, e agora professora dessa nova disciplina, que eu tenho a honra de dizer que
fiz a graduação aqui da Unimontes, eu digo isso, nunca entre em uma sala de aula sem ter o conceito definido daquilo que você está fazendo. Porque dizem que você ser um mau médico é ruim porque você mata, mas você ser um mau professor é ruim porque você aleja a pessoa pro resto da vida. E me entristece muito ver que a nossa disciplina, que é a disciplina de arte, que na atual conjuntura político-social, afetiva e psicológica da nossa sociedade, é a disciplina mais importante. Me incomoda ver que a pessoa está dando essa disciplina de qualquer jeito. Me incomoda ver que o professor, ele esteve aqui 4 anos, ele recebeu toda a teoria que foi possível os professores passar para ele. E quando ele chega em uma escola, ele não se preocupa em cuidar do educando, ele não se preocupa em cuidar do aluno. E isso é uma verdade que eu espero que a vovó Helenice tenha mostrado para vocês, que para mim o mais importante é o PH tá ali, e eu me lembro que quando eu mostrei para ele que eu ia fazer o trabalho, aqui a monografia, quando eu cheguei aqui no curso eu já sabia que a minha monografia seria, eu não sabia como seria e o que eu iria abordar aqui na monografia, mas eu sabia que a monografia seria sobre a vovó Helenice, entendeu? E aí eu lembro que eu disse para o PH que o meu maior medo de me profissionalizar quanto atriz era prostituir a vovó. Porque, na verdade, eu tenho muito medo de perder, que a vovó perca essa afetividade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, essa capacidade de amar, essa capacidade de doar. E não tem como você utilizar a arte apenas como fim capitalista. Tanto é que você sabe a dificuldade que é, e tanto é que você sabe que não vale a pena. A nossa sociedade, ela está urgindo por isso, ela está urgindo por história. O autor de Alice no País das Maravilhas, ele diz assim: quem conta uma história, ele dá um presente de amor. E você só dá amor se você tiver amor dentro de você. Se você for um ser humano, que você souber amar, que você souber ser amado. Então, o trabalho, o diferencial, quando a pessoa chega para mim e diz para mim assim: Helenice, me ensina a contar história, eu falo assim: eu posso te ensinar a teoria, eu posso te ensinar a montar o esqueleto de uma história, mas essa questão da afetividade e a primeira história que você tem que ter resolvida é a sua própria história. Todas as histórias partem da sua história. Você tem que ter a sua questão de história de vida, você tem que ter resolvida. E outra coisa, o curso de arte e teatro, aqui não é terapia, aqui não é psiquiatria, aqui não é sala de psicólogo, porém não é, mas termina sendo, porque como eu passei para vocês a minha história de vida e eu disse de todas as feridas que eu tinha e que a vovó me ajudou a curar, elas terminaram de ser curadas aqui no curso de artes. Quando eu fui ver a importância da arte na vida do ser humano. E por que a vovó me ajudou a cicatrizar essas feridas? Porque o ato de contar a história é arte, porque tem o contador e tem o ouvinte. E cada vez que eu chegava em uma contação de história, em que eu dizia, era uma vez, eu estava dizendo para mim mesma que eu poderia recomeçar novamente a minha história de vida.
E todas as vezes que eu finalizava uma história e eu dizia para os meninos, e eles foram felizes para sempre, eu dizia para mim mesmo, você pode voltar e um dia ser feliz, se você recomeçar a sua história. E hoje em dia eu estou aqui para dizer para vocês, sou um ser humano extremamente feliz, tenho as minhas questões totalmente resolvidas. Eu me lembro que o primeiro espetáculo que eu fiz aqui no curso de artes, teatro, que foi com Sol, né? Que foi o Menino Flor. E aí tinha a Dona Clemência, que ela era igual a vovó Helenice. Acho que Sol, quando viu que o que sairia melhor para mim seria uma contadora de história, porque eu já era contadora de história, né? E a minha resistência em admitir que eu era atriz, aí eu fui fazer a Dona Clemência. E aí, durante o laboratório, eu penso que, durante o laboratório, quando eu fui fazendo, teve uma atividade que Sol deu, e aí era para eu fazer a biografia da Dona Clemência. E como para mim a Dona Clemência era tal qual irmã gêmea da vovó Helenice, e aí eu fui fazer a biografia da Dona Clemência. E quando o Sol pediu para eu ler a biografia da Dona Clemência, eu devo ter chorado assim mais ou menos 1 hora. E Sol tentava falar, né, para que eu saísse daquele choro, e eu chorava e chorava e chorava compulsivamente, e eu não conseguia falar, e eu não conseguia ler a biografia da Dona Clemência. E aí eu chorei tudo que eu precisava chorar, e peguei a biografia da Dona Clemência e fui embora. E aí eu fui, e eu costumo muito perguntar para mim, Helenice, por que isso, por que aquilo. E aí quando chegou na minha casa, eu perguntei assim, Helenice, por que você chorou tanto? E aí eu pude responder, por que eu chorei tanto ao ler a biografia da Dona Clemência? Porque a Dona Clemência, ela era uma idosa que ela cuidava das crianças, ela ensinava as crianças a brincar, brincadeira de tradição popular, e ela contava história, né? Fazia brincadeiras com as crianças. E por que eu chorei tanto? Eu chorei tanto porque eu vi o meu futuro. E eu fiquei tão feliz. Poucas pessoas podem ver o futuro como eu vi naquele dia. E eu pensei assim, nossa, Helenice, se você for uma velha igual a Dona Clemência, você terá realizado sua vida. Você terá sido uma pessoa feliz se ao final da minha vida eu continuar contando história, eu continuar levando o sonho e a fantasia para vocês, para as crianças e para vocês também, eu com certeza na minha lápide podem escrever: aqui jaz um ser humano que foi feliz.